L'océan couvre 70% de notre planète. Il abrite l'essentiel de la biodiversité, stabilise notre climat et pourtant, il n'a jamais été aussi vulnérable. Partout, des scientifiques, des innovateurs, des communautés locales se battent pour le protéger. À leur côté, Pur Océan s'engage pour amplifier leur action. Et si leur combat devenait aussi le vôtre? Et si l'avenir de l'océan commençait ici, maintenant? Hoje, o oceano sofre pressão sem precedente. E são as comunidades costeiras, já fragilizadas, que pagam o preço primeiro. O problema é, sobre a superfície, tudo permanece invisível. Como proteger aquilo que não vemos? Aqui no Brasil, vejo outro caminho nas águas tropicais. Comunidades estão se reconectando com o mar. E se a chave estiver aí, reaprender a escutar o oceano para nos reconectar com o planeta? Eu sou Francimeire Costa, eu sou filha de pescadores artesanais e cresci numa comunidade de pescadores artesanais no litoral do Piauí, nordeste do Brasil. E desde a quarta série eu já sabia que queria ser bióloga. Olá, boa tarde. Sempre trabalhei relacionado com o mar, embora eu não exerça a pesca. E eu acho que nessas comunidades você sempre é parte disso. Eu acho que a biologia é o que eu sou, não o que eu escolhi fazer. Se a gente pegar os dados históricos de produção de algas, a gente tem uma biodiversidade muito grande e uma exploração grande dos bancos naturais, mas a espécie ela está desaparecendo em vários locais. E a gente não sabe exatamente as causas, mas sabe que é o aumento da temperatura, né, mudanças no clima podem estar influenciando nesse desaparecimento. Eu acho que a realidade dos oceanos brasileiros hoje é um processo de transformação grande. A contaminação por poluição plástica, por poluição de nutrientes da agricultura, com esgoto, com saneamento básico, tudo sendo jogado para o oceano. E é extremamente importante que a gente se preocupe com o que a gente está mandando para o oceano, porque ele está respondendo. O projeto Regenerate Ocean Farm é um projeto de cultivo de algas realizado diretamente com as comunidades tradicionais. Então, o desenvolvimento de um negócio de base sustentável, plantando algas nativas na costa do Brasil. Ele surgiu dentro do Instituto BKK. Esse grupo de investidores resolveu investir em cultivos de algas marinhas, sabendo do quanto que o cultivo de alga pode ser regenerativo para a costa. Das algas, a gente pode produzir uma infinidade de produtos, né? O desenvolvimento científico sobre a utilização das algas é gigante. Mas ele tem aplicações mais modernas, como, por exemplo, o bioplástico, biofertilizantes, aditivos para rações animais, que a gente desenvolve em pesquisa também, né? Algumas espécies diferentes que ainda estão vivas para a gente identificar, para a gente mandar para os estudos de diversidade. É que tem duas laurências, a dendroide e a outra não sei o que lá, mas elas duas são laurências. Isso aqui a professora vai querer também uma amostra separada. A alga é um organismo incrível,
ela diminui a acidificação, ela melhora a temperatura, porque elas são abrigo, elas são comida. Você não precisa de novas terras, você não precisa enriquecer com nutrientes, você não precisa usar pesticidas, fertilizantes, veneno, e você planta por propagação vegetativa e ele vai se regenerar, ele vai fazer fotossíntese, vai absorver nutrientes e ele vai gerar todo esse serviço ecossistêmico para o oceano. Ela é fantástica, ela é realmente um organismo sustentável. Gente, que a gente faz aquela pequena reunião sobre as atividades da semana. A Adriana vai falar para vocês da rotina para o projeto junto com a Pure Ocean. As meninas já vão retirando a epineia, né? E fazendo as mudas para a gente plantar. Vamos trazer 1 ou 2 cordas e a gente quer plantar o dobro. Tem que limpar todo dia, né? Cada corda. E aí eu já vou pedir para a gente separar 2 amostras de alga, uma de epineia e uma de soliéria, né? Ângela, e tudo bem para você? Meu nome é Ângela, eu sou indígena, sou pataxó. Minha mãe morava numa terra, os pais dela foi morto por causa de terra. Aí a gente veio para aqui, que a gente já foi parte da pesca. A gente comia muita fartura. Depois que começou a vir a pesca do balão de arrasto, porque o homem ele só quer pegar através da comércio, mas não tem o tempo de parar para deixar reproduzir, né, crescer. Então isso atingiu a comunidade toda. Bem mais fraco, né, o trabalho. A gente estava sem renda nenhuma. E aí eu vim para as algas, né? Depois que chegou o projeto, né, aí melhorou muito. Através do projeto, está ajudando muito a nossa comunidade. Através das algas está sendo o nosso sustento. Eu aprendi que é muito importante a gente cultivar as algas, né, porque vai ser o nosso bem precioso para o futuro. A primeira coisa que a gente faz, quando a maré está baixa, a gente vai para o banco, tira um pouquinho a alga que a gente precisa para fazer o cultivo. E aí a gente faz as mudas. Uma parte a gente replanta e a outra a gente seca para poder, né, mandar para onde tem que ser levado, né? Outra parte também que a gente faz é lavar as cordas, te lava elas para depois a gente fazer um novo replantio. Aí depois o nosso colega também vai lá levar de novo pro lugar. Ela fica no máximo 30 dias lá para poder elas crescer. Hoje eu gosto muito de trabalhar nesse trabalho que eu estou. É pegar esse argaça, eu achei estranho, porque nós nunca vimos pegar argaça para trabalhar. A gente achava que era lixo, né, que o mar jogava, né? A gente pensava que, né, mas está sendo nossa fonte de renda, né, para nossa família. Quando eu cheguei aqui, todo mundo estava falando das enchentes de 2021, como elas tinham sido ruins para a comunidade. E aí, 2022 teve novamente. As alterações no ambiente estão ficando cada vez mais dramáticas. Então ficou tudo interditado, né? Não podia, porque praticamente perdemos nosso trabalho todo no mar. E tinha aquele rio,
Aí uma vez encheu mesmo, que ali perdeu foi muita coisa. Tinha bananeiras, bananeira foi arrancada, foi muita coisa. Começa a acabar as coisas dentro de casa, como é que a gente vai, né, fazer? Ter o alimento, né? Tá mudando mesmo as estações, né, O que me assusta em si é o próprio homem. Se o mar, se o oceano, se a costa está em transformação, aquela comunidade, inclusive, pode deixar de existir daquela forma. Eu gosto de imaginar que, com o sucesso do projeto, a gente vai ter uma algicultura familiar. Eu penso que o cultivo de algas ela não vai e nem pretende seguir os modelos de monocultura, né, onde só uma alga é produzida em grandes escalas e grandes fazendas marinhas. Eu acho que a gente vai ter, ao longo dessa costa gigante do Brasil, várias famílias tradicionais produzindo em pequenas e médias fazendas oceânicas diferentes espécies de algas marinhas. Depois disso, a gente embala essas algas e elas vão para os laboratórios de pesquisa. Nesse processo de desenvolvimento das tecnologias à base de algas, assim, as parcerias são fundamentais. E a gente vai mapeando os principais pesquisadores do Brasil naquelas áreas. Quando a gente financia a pesquisa, a gente tem na equipe alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado, trabalhando para desenvolver aquela tecnologia e ajudando a formar também novos cientistas. Então, esses parceiros são fundamentais. A gente está realmente fazendo a conexão ciência-comunidade como eu nunca vi antes, né? Solieria filiforme. Essa bem característica, né? Ficou bem característica. Além disso, Solieria é uma carragenófita, ela produz carragena, enquanto Gracilaria é produtora de agar. Sou Mutue Toyota Fuji. Trabalho com a pesquisa científica na área de algas marinhas. Esse campo chama-se ficologia, então eu sou uma ficóloga. Então nós identificamos as algas, porque através da identificação de algas, através do conhecimento da biodiversidade, nós mais ou menos sabemos como é que está o ambiente. E aí nós vamos ver umas algas que têm grande potencial de aproveitamento. Por exemplo, os hidrocoloides para aplicação em bioplásticos é porque são polissacarídeos ou açúcares e através da transformação então desses açúcares, eles podem produzir esse bioplástico, que hoje em dia é uma coisa imprescindível para evitar essa grande quantidade de partículas de plásticos no oceano. O desenvolvimento de bioplásticos a partir de macroalgas não é novidade, porque é um material orgânico, isso está sequestrando carbono
e transformar em algo útil, biodegradável. Mas eu acho que nós não pensamos ainda em grande produção de forma assim, verdadeiramente. Porque talvez até agora nós não tínhamos pensado tão seriamente nas questões ambientais. Nós temos a matéria-prima, ela é constante e ela é viável financeiramente, né? E aí, quando você concorre com uma coisa que está extremamente estabelecida, que é o plástico de origem fóssil, e que é barata, é muito difícil romper com isso, né? Eu acho que ainda, no geral, as indústrias não estão preparadas para a utilização desse material. Às vezes, tenho dificuldade para entender. Temos tudo, a comunidade, os saberes, um apoio econômico. E mesmo assim, todos os dias ainda precisamos lutar. Existem soluções para um mundo mais sustentável. Em um mundo que anda tão rápido, será que vamos saber desacelerar? Ou será que vamos continuar até que não reste mais nada para salvar? Olá, professor, Olá, tudo bom? Tudo bem, tudo em ordem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então vamos usar essas algas e pesquisar uma solução para essa produção de metano do rebanho brasileiro. Sim, a gente pode visitar o laboratório. Você gostaria de ir? Seria um prazer conhecer o laboratório. Que vai Eu desenvolver. sou Adib Luiz Abdala, sou pesquisador da Universidade de São Paulo e minha pesquisa é agentes antimetanogênicos. Sabia que eu tivesse aqui pra gente ver. Essa é uma alga verde, que ela é coralina chamada, né? Mas ela vai ter muito mais carbonato de cálcio do que as outras algas. O metano é um gás de efeito estufa, particularmente preocupante porque ele tem um poder calórico cerca de 280 vezes maior do que o CO2. As espécies de algas que nós estamos estudando são promissoras para reduzir metano, porque existem algas específicas, como as paragópsis, que produzem o bromofórmio e é cientificamente comprovado que ele é um agente antimetanogênico. O que mais me motiva nessa pesquisa é saber que a gente tem uma ferramenta capaz de reduzir custos de produção, reduzir pegada de carbono, mitigar gases do efeito estufa e contribuir para a sustentabilidade da produção de alimentos. A introdução de algas na dieta de ruminantes pode mudar o mundo, sim. A mãe natureza sábia. A resposta está na natureza. As algas são um dos principais organismos para regenerar os oceanos e conectar a humanidade com a sua cultura oceânica. Sempre que alguém me pergunta sobre o projeto, um dos pontos que eu sempre falo é: ele ajuda a manter a humanidade conectada com o oceano. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda não consegue conectar todos os sistemas. A gente é um sistema, o planeta é um grande ecossistema, o nosso organismo é um grande ecossistema. A gente precisa se conectar com um todo e a gente precisa não se distanciar desse todo. Tudo está interligado.